queridos, tudo bem? Sou a professora Márcia, professora de ciências. Saudade de vocês, saudade da escola, mas nós temos que dar continuidade ao nosso trabalho, né? Já descansaram bastante, então vamos lá. Na nossa agenda dessa aula, né? Eu vou finalizar a unidade A. Eu estou partindo de onde eu parei, do capítulo 3, Diversidade da Vida Microscópica. Vou fazer uma explicação para relembrar vocês desde o começo do conteúdo. E para casa, a página 70 a 71, questões de 1 a 10, ok? Então vamos lá. Na página 60, ele vai falar de doenças negligenciadas. O que são isso? São aquelas doenças que, digamos assim, o governo não faz muita coisa, ou não tem como, ou ocorrem num país muito pobre, onde não tem saneamento básico, onde o índice de mortalidade é alto devido a uma simples, digamos assim, diarreia, a fome. Então é isso aí, doenças negligenciadas, é isso aí que eu já expliquei. Aí na página 60 ele vai falar que essas doenças são provocadas por seres, essas doenças que nós vamos falar logo mais, são observadas apenas ao microscópio óptico porque são muito pequenas, então não dá para ver a olho nu. Na página 61 ele vai falar de quem são esses micro-organismos, como bactérias, vírus, protozoários, fungos. Então na página 61 ele vai falar de protozoários. O que são os protozoários? Os protozoários são seres unicelulares, podendo também ser encontrados também seres pluricelulares. Uma parte desses seres são heterotróficos, ou seja, eles se alimentam, obtendo esse alimento de outros seres vivos, que incluem o homem como um exemplo desses protozoários, a ameba, a giardia, o protozoário causador da doença de Chagas, o da malária. Então é isso aí. Eles se reproduzem por fissão binária ou divisão binária, quer dizer que eles se partem, se dividem, né, dando origem a outros seres que são praticamente iguais, sem nenhuma diferença, certo? Então, divisão binária ou divisão mitótica também para alguns cientistas utilizam essa linguagem mais científica. Divisão mitótica ou fissão binária ou divisão binária, tá? O paramésio, muitos desses protozoários são aquáticos, tá? Aí quando você come algum alimento ou bebe a água contaminada, ou esses alimentos contaminados, você obtém as doenças. Outros são transmitidos através de vetores, como os mosquitos, tá? Como o mosquito prego, que é o transmissor da malária. Então, ele transmite a doença através da picada, né? Ele é um mosquito hematólogo. Aí ele vem falar ainda na página 61, de protozoários que causam doenças. Aí você vai encontrar, entre essas principais doenças, você vai encontrar a doença de Chagas, a amebíase, a giardíase, a malária, certo? Aí ele vai falar que a doença de Chagas é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que é o nome científico desse ser vivo, e é também popularmente conhecido como barbeiro. Na amebíase, o vetor transmissor da doença é a Entamoeba histolítica, né, que é um protozoário que está presente na água. E a gente, como eu já falei, ao beber essa água, ou o alimento que contém essa água, tá? Que foi lavado também com essa água, você acaba por ser contaminado por esse protozoário, né? Que é chamada de ameba, e a doença amebíase. A malária é causada pelo protozoário que, digamos assim, vive hospedado no intestino do besouro, tá? Que é o mosquito prego, ou birigui, como é conhecido, que ao picar,
você, que ele é hematófago, ele através da sua saliva, ele libera os protozoários, certo? E aí, essa doença, se não tratada a tempo, ela pode causar até a morte. Na página 63 ele vai falar de bactérias, tá? As bactérias são unicelulares, procarióticas. Tanto nós podemos encontrar bactérias autotróficas, tá? Como heterotróficas. Elas se reproduzem através de brotamento ou divisão binária também. E são encontradas em várias formas, tá? Em forma de cocos, bacilos, espirilos, vibriões. São as formas das bactérias. Lembrando que as bactérias, elas são unicelulares, formadas por uma célula só, e que o próprio organismo já é essa célula. O próprio ser vivo é essa única célula, capaz de realizar todas as atividades vitais do animal, né? Aí vem as bactérias, elas têm uma, digamos assim, uma função importante no ambiente, na parte da reciclagem da matéria, tá? Lá nas cadeias alimentares, que vocês viram nos primeiros capítulos, a gente viu que os decompositores ficavam lá nos finais, mas que eles poderiam quebrar qualquer ponto da cadeia alimentar, assim seja necessário. Morreu, por exemplo, o produtor, o decompositor, que são as bactérias e os fungos, no caso aqui eu estou falando das bactérias, ela vai sair lá no final, que não necessariamente ela tem que ficar fixa no final da cadeia, e fazer a decomposição desse ser vivo que morreu, tá? Assim, os nutrientes que faziam parte do corpo desse ser vivo vai voltar ao solo para ser reaproveitado por outros seres vivos. Essa é a importância ecológica das bactérias. São recicladoras. Elas fazem a reciclagem da matéria e devolvem ao solo os nutrientes que o tornam ricos em minerais. Algumas, ele fala também na página 63, que existem bactérias fixadoras do nitrogênio. O que é isso? Existem algumas plantas chamadas de leguminosas, como feijão, como a soja, que em suas raízes se encontram algumas dessas bactérias, que são chamadas bactérias fixadoras do nitrogênio, que elas vão transformar o nitrogênio, que é altamente tóxico na sua forma natural, numa forma mais simples. Assim sendo absorvido, depois que elas fazem essa transformação, o vegetal consegue absorver para ela esses nutrientes, que vão fazer parte, né, que é o nitrogênio, que vai fazer parte das proteínas que formam o corpo do vegetal. E nós, ao comermos diretamente essas leguminosas, nas quais essas bactérias transformaram o nitrogênio, ou comendo o ser que as come, por exemplo, é o capim. O capim é uma leguminosa. A vaca, ao comer o capim, né, traz para o seu corpo essas proteínas que estão no capim, e essas proteínas vão fazer parte do seu corpo. Nós, ao comermos o animal, ou bebermos o seu leite, ou comermos a sua carne, essas proteínas vão fazer parte agora do nosso corpo, certo? Então essa é a importância das bactérias no processo de fixação do nitrogênio. Na página 64, ele fala de algumas bactérias que causam doenças. Gente, quando a gente fala em bactérias, a gente pensa que todas as bactérias, elas são maléficas, elas são patogênicas, ou seja, causadoras de doença, mas não são, tá? Existem bactérias boas na nossa flora intestinal, por exemplo, tá? Que ajudam no processo de digestão, ok? E existem também as bactérias ruins, que são causadoras de doenças, como o tétano, a coqueluche, a tuberculose, a meningite, o botulismo, a cólera, certo? Aqui são algumas doenças causadas por bactérias. Aí, como eu já disse, a reprodução das bactérias, elas se reproduzem sexuadamente e assexuadamente. Assexuadamente por bipartição ou divisão binária, o ser vivo apenas se divide no seu núcleo, tendo o seu material genético, ela dá origem a duas outras bactérias, que ali vão dar origem a mais duas, a mais duas, a mais duas, sempre múltiplos, e assim elas se multiplicam rapidamente, tá? E são todas iguais. No processo sexuado, não há mistura de material genético, assim,
digamos assim, os materiais genéticos se misturam. Eles apenas compartilham partes desse material genético, num processo chamado de conjugação, certo? Aí na página 65, ele vai falar de antibióticos e saúde. Lembrando que os antibióticos eles só têm ação nas bactérias, tá? Que é diferente das vacinas. Os antibióticos vão agir para combater a ação reprodutora das bactérias, doenças causadas por bactérias, tá? Enquanto as vacinas, elas vão ativar os anticorpos do corpo para agir contra outras doenças viróticas e algumas também bacterianas, aquelas que não podem ser, digamos assim, mortas ou acabadas, limitadas, tá? Pelos antibióticos. Pois então, gente, eu vou continuar na próxima aula. Eu parei na página 65 e a gente vai finalizar na próxima aula, ok? Muito obrigada, até a próxima. Olá, meus queridos, tudo bem? Sou a professora Márcia. Estou aqui para darmos continuidade às nossas atividades e ao nosso conteúdo. Na aula de hoje, a gente vai continuar onde nós paramos no vídeo anterior, tá? Que foi na página 65, falando sobre vírus. E depois nós vamos fazer a correção da página 70 a 71, das questões 1 a 10, tá? Então, na página 65, ele fala de vírus. O que vem a ser um vírus? Os vírus não são considerados seres vivos. Por quê? Porque não são formados de células, que é a principal característica para que a gente possa definir um corpo-objeto como sendo um ser vivo. Ele, fora de um ser vivo, que pode ser um animal, uma planta, ele não tem atividade nenhuma, como se fosse um grão de areia. Mas, ao conseguir entrar no interior da célula desses seres vivos, ele vai começar a se reproduzir e realizar suas atividades dentro da célula, né? Causando infecções, febre. Antigamente, os vírus eram chamados de veneno. Vírus significa veneno, tá? Eles são seres bem simples, tá? Eles são formados apenas por um material genético, DNA ou RNA, envolto por uma proteína, tá? Então, como eu já estava dizendo, os vírus não são considerados seres vivos porque não tem nenhuma atividade fora do corpo de um ser vivo. Aí na outra ele fala assim: como ficamos gripados? Então, como eu já falei, os vírus, eles não têm nenhuma atividade fora do corpo de um ser vivo. A partir do momento que o nosso sistema imunológico não esteja com muita atividade, ou alguma coisa, um estresse, alguma coisa que fez com que digamos assim, a atividade defensora do corpo diminua, ele é um parasita intracelular obrigatório, ele é, digamos assim, oportunista. Ele espera uma hora em que isso aconteça, para que ele possa entrar e copiar. Como ele não é considerado ser vivo, ele é como uma máquina, digamos assim, uma máquina de Xerox. Ele consegue copiar para ele todas as atividades das nossas células. E assim ele consegue se reproduzir e deixar cada vez mais vírus pela corrente sanguínea, causando vários tipos de doenças, vários tipos de infecções, podendo até levar à morte. Tá? Então, os vírus são seres vivos, como eu já falei? Não, eles não são considerados seres vivos. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios e só conseguem se reproduzir ou realizar qualquer outro tipo de atividade quando dentro de uma célula de um ser vivo. Aí vem doenças causadas por vírus, na página 67. Vamos bem rápido para a gente não perder tempo. AIDS, sarampo, cachumba, hepatite, aí você tem inúmeros aí nessa página 67 aí para você ver. Catapora, raiva, varíola, poliomielite, que é a paralisia infantil. Aí na parte 68, um textozinho sobre chikungunya, zika vírus. E na parte 69 ele vai falar de vacinas, tá? As vacinas, elas são diferentes dos antibióticos. Nós vamos falar um pouco sobre fungos, sobre outros tipos de micro-organismos. Então as vacinas,
são substâncias que vão ainda ativar os anticorpos, tá? Elas vão agir sobre os antígenos que vão produzir anticorpos, vão fazer o reconhecimento. Sempre as vacinas são produzidas a partir do vírus vivo, morto ou atenuado, tá? Os antibióticos, que ele fala aqui também, eles vão agir na reprodução das bactérias. Então, as doenças que são causadas por bactérias são, digamos assim, elas agem na defesa do corpo em doenças que são causadas por bactérias. Então, doenças causadas por bactérias são controladas, desculpa essa palavra que faltava, pela ação de antibióticos. Aí aqueles outros micro-organismos que não são combatidos com antibióticos, né? Aí vem as vacinas. Então agora a gente vai para a página 70, onde tem a nossa atividade. Ele pergunta assim na primeira questão. A amebíase e a giardíase são doenças que afetam o intestino humano. Elas são causadas por vírus, bactérias ou protozoários? São causadas por protozoários. A ameba e a giardia, tá? Aí, as doenças causadas por esses dois protozoários são conhecidas por amebíase e giardíase. Explique de que maneira o tratamento da água ajuda a evitá-las. A partir do momento que a água é tratada, esses micro-organismos são eliminados e a água passa, o alimento, né, que esteja contido nela, passa a poder ser ingerido. Na questão número 2, ele fala assim: sobre a doença de Chagas, responda: qual é o agente causador? O Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas. Qual é o agente transmissor? O barbeiro. Ele é um inseto, tá? O barbeiro. Aí como é que isso acontece? O barbeiro, ao picar o rosto de uma pessoa, ele insere através da sua saliva o protozoário, que vai pela corrente sanguínea até chegar até as outras partes do corpo. Comente 2 modos de transmissão da doença. Essa doença pode ser transmitida ou pela picada, como eu já falei, ou então pela ingestão com os alimentos. Ou pela ingestão de água ou de alimentos. Pronto, e pela picada do barbeiro. Aí na terceira questão, na década de 1950, o pesticida DDT, é o dicloro que é o pesticida de cloro de etano, era usado no combate à malária. Como era muito eficiente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, acreditava que o DDT seria possível acabar a malária no mundo. No entanto, com o passar do tempo, os efeitos nocivos aos seres vivos e ao ambiente foram ficando conhecidos. Aí, no Brasil, o uso do DDT na agricultura está proibido por lei. Existem, entretanto, várias discussões de entidades e grupos, alguns favoráveis, outros contrários, sobre o uso do DDT em casos de epidemia de malária. Se necessário, consulte um dicionário ou outra fonte de informação e responda as seguintes perguntas. Para que serve um pesticida? Sida, essa terminação sida é sempre para matar alguma coisa. Então, para matar. O que significa erradicar? Quer dizer acabar. Erradicar quer dizer acabar, eliminar. O que você entende por efeitos nocivos? Efeitos nocivos são os danos que podem causar, certo? Tanto ao ser vivo quanto ao ambiente. O que é epidemia? A epidemia é digamos assim, uma rápida propagação de uma doença, tá? É uma epidemia. Uma rápida propagação, diferente da pandemia que está acontecendo agora, do coronavírus, que é no mundo inteiro. Então, a epidemia é só uma rápida propagação. Quando tem assim um surto de meningite, quando tem assim um surto de dengue, uma rápida propagação, depois acaba, depois volta de novo, e é sempre assim. Qual é o agente causador da malária? O Plasmodium vivax. Qual é o agente transmissor da malária? É um inseto que é chamado de mosquito prego. O que é DDT? É o dicloro, difenil, tricloroetano. Dicloro, difenil, tricloroetano. É um nome meio difícil, mas é isso aí mesmo. Se você pesquisar, você vai entender o que é. O DDT pode matar o agente causador ou o agente transmissor da malária. O agente transmissor, tá, gente?
Aí vamos aqui para a quarta questão. Tem que ser bem rápida, porque para o vídeo não ficar muito longo. Quando observados ao microscópio, as bactérias apresentam alguns formatos típicos. Com relação ao formato, como podem ser classificadas as bactérias? As bactérias podem ter várias formas. Pode ter nas formas de copos, que são esferinhas, diplocopos, quando elas estão todas juntas, esperilos, vibriões, várias formas. Bacilos, espirilos, vibriões. Na quinta questão, o interior da nossa boca sempre apresenta bactérias. Aí na presença de redes de açúcar, essas bactérias se reproduzem rapidamente, aumentando de número. A atividade das bactérias na boca pode provocar cáries nos dentes. Ao escovar os dentes, uma pessoa elimina de sua boca os resíduos alimentares e muitas bactérias. Com base nessas informações, escreva uma ou duas frases que poderiam ser colocadas em cartaz que incentiva as pessoas a escovar os dentes após as refeições. Então isso aqui é uma atividade pessoal, tá, gente? Vocês podem colocar frases, tenha cuidado com os seus dentes, tenha cuidado com a sua saúde bucal. Então, pessoal, você pode fazer aí pequenas frases que façam jus à razão de escovar bem os seus dentes. Na sexta questão, diz assim, as bactérias têm má fama por causarem doenças. Nem sempre as bactérias são causadoras de doenças, gente. Tem as que são causadoras de doenças, as patogênicas, e tem outras que são benéficas, tá? Por exemplo, algumas bactérias, elas são decompositoras, elas são recicladoras da matéria, que é a única forma que o solo tem de se refazer das suas perdas nutricionais, tá? Então essas bactérias aí são boas. Na cadeia alimentar, elas ficam lá no finalzinho e quando ocorre qualquer desequilíbrio, aí vem a ação desses decompositores, tá? Lembrando que nesse processo de decomposição são bactérias e fungos. Na sétima questão, a frase a seguir é atribuída a Louis Pasteur, cientista, né? Aí ele dá um exemplo para a frase de Pasteur. Registre esse exemplo no caderno com suas palavras. Isso aí também é pessoal. Na oitava questão, ele botou assim, na sétima questão. Fleming prestou atenção no fato de que as bactérias morriam nas proximidades de onde o bolor tinha crescido. Essa resposta está na página 65, tá? Então isso aqui é para que o aluno atente, para que houve um problema e que esse problema precisa de uma solução. Então, através de uma pesquisa, através de um experimento, através de um estudo, para ele chegar a uma dada solução desse problema aqui. Na oitava questão, em termos bem gerais, como é a estrutura de um vírus? Como eu já falei, um vírus ele é um ser bem simples, formado apenas por um material genético e uma cápsula de proteína. Os vírus são considerados parasitas no interior das células. Explico por quê. Já expliquei. Os vírus são considerados parasitas intracelulares. Por quê? Porque eles só têm função quando eles estão dentro de uma célula. Tá? E na décima questão, qual a diferença entre um antibiótico e uma vacina que eu já falei? Os antibióticos vão curar apenas infecções causadas por bactérias, enquanto as vacinas vão ativar o corpo a produzir anticorpos. Bem, gente, então é isso que eu tinha para vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.